Fala galera, tudo bem com vocês? Dr. Darimboy aqui, médico de família, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina preventiva. Então a ideia é trabalhar algumas questões e, como sempre, aqui a gente vai trabalhando essas questões, fazendo ao mesmo tempo do trabalho das questões, discussões importantes aí sobre como a gente pode pensar sobre medicina preventiva. É um tema que eu gosto bastante. Em medicina de família a gente tem muito contato com medicina preventiva, já que é uma das grandes áreas. E tem um pouquinho de discussão política que eu vou aproveitar para fazer aqui com vocês também, em termos de saúde pública. Vamos lá então? Então a gente separou algumas questões aqui para vocês. A primeira, é uma mais a de pensar sobre razoabilidade, né. Então aqui tem um pouco de política preventiva, mas é também sobre o que é razoável, né. Então a questão assim se segue: nos casos de abordagem de lombalgia, então, lombalgia, ok, dor nas costas. No âmbito de atenção primária à saúde, as situações abaixo indicam a necessidade de uma análise cirúrgica, então você tem que encaminhar para um cirurgião ou pedir fazer pelo menos pedir um matriciamento para esse cirurgião, ou de exames complementares. Então você até pode investigar, mas você vai precisar de exames complementares, mas um deles não. Então, quadro de lombalgia. A, dor noturna. Então, dor noturna entra aí nos red flags para dor lombar. Então essa provavelmente você ia ter que investigar. Refratariedade, né, então não melhorou com o seu tratamento ou progressão, né, mesmo com o tratamento, então aí, com certeza, você vai precisar aí pensar em alguma coisa nesse sentido. Déficits motores ou sensitivos, então esse com certeza você vai ter que fazer alguma coisa, né, não tem como você ignorar que está tendo uma parestesia ou está tendo realmente uma paresia, o paciente não está conseguindo mexer ou está sentindo esquisito essa região. Emissão de laudo da INSS. Realmente não precisa muita coisa para emitir laudo. Ou síndrome da caldequina. Síndrome da caldequina pode cair mais ou menos na letra C. Então, pelos mesmos motivos, você vai ter que fazer alguma investigação ou às vezes encaminhar. Agora, para emitir um laudo do INSS para uma lombalgia, para emitir qualquer laudo, você só precisa do prontuário do paciente. Então, se o paciente está se expondo a estar ali com você pode examinar, perguntar ao paciente, você pode colocar. A maior parte dos laudos para INSS, para previdência social, eles vão entender que eh, o não conseguir se mexer, né, você ter uma paralisia, provavelmente poderia levar aí uma necessidade de apoio do INSS. Mas também alguns pacientes, eles estão apenas afastados temporariamente. Então, às vezes, o paciente ele afastou, e ele precisa de um laudo para apoiar esse afastamento aí, por alguma coisa próximo de 30 dias, de repente, enquanto ele investiga e pensa num tratamento ou para melhora fisioterápica. E você pode colaborar descrevendo o que você viu, o que você está vendo, o que você tem no prontuário de informação. Então isso não precisa realmente de uma análise cirúrgica ou de exames complementares. Ah, Dani, mas para definir se é afastamento ou não, o INSS pode ser que peça um exame complementar. O INSS pode ser que peça, você, para emitir seu laudo, não precisa. Se você tiver exame complementar e puder colocar no relatório, é melhor, mas não é uma necessidade. Então, aqui essa questão, emissão de laudo do INSS, realmente, exceto, não precisa de nada disso. Então, letra D, aí é a correta. Muito que bem. Vamos para então a segunda questão. Então, essa primeira questão, ela não é uma questão difícil, teoricamente, para quem já está acostumado a trabalhar, já fez laudo do INSS. Muitas vezes na formação médica, a pessoa não tem essa parte do que deveria ser feito pelo INSS, de documento médico. A pessoa está acostumada a aprender a fazer receita e está acostumada a fazer ali um alto curso, talvez, ou mesmo uma coisinha mais simples, como por exemplo ali uma receituário B, um receituário controlado, o evolução médica, isso a maior parte dos médicos está habituado. Mas aqui nesse caso não é o que ele pede laudo do INSS, e nem sempre a pessoa está habituada a fazer. Então é uma coisa que geralmente médicos mais formados há mais tempo entendem que isso é natural, você vai fazer um laudo, descrever o que está escrito ali, não é nada demais, não dói, é tranquilo de fazer, e o paciente leva e pode fazer o que ele quiser com o papel, é um direito dele ali, ter declarado que ele tem, e enfim. Mas muitos médicos recém-formados podem ter dúvida se você: "Ah, mas para emitir um laudo para o INSS é uma coisa séria, será que eu não vou precisar de um exame?". Então não necessariamente. Muito que bem, a segunda questão então, é da Unicamp, acesso direto. Então vamos lá, qual foi a questão aí? O médico da atenção primária atende em consulta eventual uma mulher de 32 anos e, ao interrogar sobre o motivo da consulta, é informado de que ela está no último dia de férias e requisita um atestado para 3 dias de afastamento do trabalho. Interrogada sobre qual problema de saúde apresentada, parece que na triagem, a paciente informa que não está doente, mas insiste na necessidade do atestado médico. Bom, aqui a ideia é que o médico ele tem um bom vínculo terapêutico com a paciente,
porque ele conduziu o pré-natal do seu filho de 2 anos, então ele fez provavelmente pré-natal, as 9 consultas, tá fazendo puericultura, aí já foram 7 ou 8 consultas com o filho, ou mais às vezes, e a família e atendido a família sem nenhuma grande gravidade. Então precisa assinalar correto. Então a paciente está pedindo atestado, mas ela fala que ela não tem problema de saúde, ela só precisa do atestado. Vamos lá entender isso. Então, qual que é a correta, né, então a ideia é ele de novo, ele está testando aqui quanto você é razoável. Vamos lá. E o quanto também está fazendo as coisas corretas, vamos ver o que que tem de opções. O profissional deve informar a paciente, que fornecer o atestado seria inadequado do ponto de vista ético e encerra a consulta, ok. Letra B, o profissional deve informar a paciente que, fornecer o atestado seria inadequado do ponto de vista ético e censura a paciente. Esse aqui parecido com o anterior, mas um pouco mais agressivo. Letra C, o profissional deve explorar os motivos que levaram a paciente a solicitar o atestado. E letra D, o profissional deve consultar a equipe sobre a melhor decisão e conversar com a paciente em um retorno breve. Então vamos lá. Eh, letra A, B, C e D são bem distintas entre si, exceto a e a B, que são parecidas. Então, em ambas, ela diz que é inadequado do ponto de vista ético e você tem que ou encerrar a consulta ou censurar a paciente. Ah, a gente tem que tentar entender que o paciente ele tem uma visão um pouco diferente, lembrar aquela definição de, paciente que ele tem uma doença ou ele tem uma queixa, né, ou o que eles colocam muitas vezes de wellness, ou o paciente realmente tem, uma patologia. Então, qual que é a ideia aqui? Essa paciente ela tá entendendo que ela não tem problema de saúde, mas ela tá entendendo que ela precisa do testado. É um paciente que você tem bom vínculo, então você pode tentar entender os motivos, que é a letra C. E por que talvez entender os motivos? Porque ela pode entender que não é uma doença, mas pode ser que seja algo que você tenha que levar em conta. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Pode ser que essa paciente, durante o período que ela ficou aí, de férias, ela sofreu uma violência doméstica. E e ela não quer contar, porque ela também entende que não é doença. Porque ela sofreu uma violência doméstica, mas não foi uma violência, de repente, que ela quer que seja examinada. De repente foi até uma violência doméstica do tipo estupro, e teve uma relação não consensual, e aí? Eu vou, de repente, mandar essa paciente sangrando para o trabalho, com essa sensação de impotência, de repente ela se mudou para casa da irmã, e ela não quer contar isso na triagem. Então é bom a gente tentar entender. Eu encerrar a consulta, porque não é adequado, porque não está doente, ou eu simplesmente censurar a paciente e falar que ela não pode pedir isso, é um pouco inadequado, né, por de vista médico. Primeiro porque eu não estou realmente entendendo o problema, e realmente pode ser uma doença. A paciente que não entende dessa forma, primeiro entender isso, porque a gente faz 6 anos para formar médico, então 6 anos para entender o que é doença. Não é isso? Então 6 anos para entender o que é doença e como se trata. E de repente essa paciente é, sei lá, uma administradora, ela é uma advogada, pedagoga, uma pessoa que não tem uma formação de ensino superior, trabalha aí com serviço de escritório, e aí? Como é que funciona? Ela não tem noção sempre do que é doença, a gente pode entender que ela é uma leigo, uma paciente leiga. Se ela é uma paciente leiga, de repente ela acha que não tem uma doença, mas ela efetivamente tem. Então a gente tem que entender o motivo, de repente o motivo ele é bobo mesmo, ela vai chegar pra você e falar assim: "Ah não, que eu queria viajar". Pô, daí realmente não posso te ajudar e tal. Mas agora, de repente, ela fala assim: "Não, é porque, eu não tô com nada demais, mas eu não tô conseguindo dormir direito, porque, durante as férias eu tive um problema e eu não tô conseguindo dormir, e eu quase bati o carro", e fala: "Pô, ela tá com uma insônia". Ela não entende que isso é uma doença, ela entende que isso é normal. Então primeiro eu preciso entender se isso não é uma doença. E por que a letra D não? Por que eu não posso conversar com a equipe para ter uma decisão melhor. Você até pode, mas pedir um retorno breve, breve quando, né? Você até pode discutir isso, só que primeiro, ela não quis contar para a equipe, você vai quebrar o sigilo, ela vai autorizar? Então isso não está descrito na questão, fica um pouco difícil de você decidir isso na questão. E outra coisa é, retorno breve, ou seja, ela vai voltar amanhã, mas amanhã ela já perdeu o dia de trabalho. Então, também fica estranho, sabe. Então, eu não gostei dessa opção, até por causa disso, assim, retorno breve, como assim retorno breve? Eu vou abrir, eu vou quebrar também o a questão de ética médica? Então, muitas vezes nessas questões aí de atenção primária, eles colocam um pouco de ética, né. Então é uma forma deles cobrarem ética. Mas nesse caso não. Nesse caso, acho que ele estava cobrando de forma muito clara, que ele queria ver se você conseguia investigar a paciente, fazer o famoso FIES, né, função, ideia, expectativa e sentimento. Porque ali só tem a ideia da paciente, ela precisa de um atestado e, a expectativa dela é conseguir o atestado, mas não tem não tem exatamente, o que que tem atrapalhado, qual que é a questão de saúde, o que que tem atrapalhado a função dela,
e o que que, tem a parte de sentimento dela, isso não está trabalhado na questão, então isso deve ser investigado. Então essa questão letra C é a correta, o profissional tem que explorar os motivos, pra tentar entender, porque para ela pode não ser doença, mas de fato pode o ser, né. Lembrar sempre que tem essa questão de que queixa e doença são coisas distintas. Nem toda queixa é realmente uma doença, e nem toda doença realmente vai aparecer com queixa de doença. Então é isso mais ou menos a uma forma de abordagem que a gente pode ter aí dessa questão. Bom, a terceira questão ela também foi tirada ali da Unicamp do mesmo ano, então é a mesma prova teoricamente. E aí ele vai abrir afirmativas, ou informações, né, e aí a gente vai tentar interpretar esses dados. Então, em reunião geral com os trabalhadores em uma unidade básica, o coordenador, analisando sua população distrita, apresenta as seguintes informações: primeiro, piora em importantes indicadores socioeconômicos; segundo, aumento dos conflitos com os profissionais da OBS; terceiro, existência de poucos espaços públicos de lazer na região; quarto, numerosas agremiações religiosas e bares; cinco, aumento progressivo nas inscrições de psicofármacos pela OBS, atualmente um uso de 20%, das pessoas usando; e 6, população totalmente estável, ou seja, não tem muita gente entrando e saindo, né. Então vamos lá, dentre as hipóteses propostas apontadas na reunião, assinale qual que é a correta. O que que você tem que olhar para esses dados e pensar? Então, tá mal socialmente, tem muito conflito com os profissionais, tem pouco espaço público, o lugar tem igrejas e bares, um aumento, progressivo aí na prescrição de psicofármacos, pessoas usando muito antidepressivos, remédios para dormir, né, benzodiazepínicos, e a população estável, não está mudando, né, eu não posso atribuir isso a mudanças populacionais, isso aí já está descrito, população total estável. Então vamos lá. Apesar que tem entrada e saída, tá, a população total é a seguinte, não tem muita gente vindo morar ou muita gente indo embora, é mais no sentido de que em média as pessoas estão ficando, já que em média tem entrando gente entrando, tem novas famílias entrando e novas famílias saindo, mas tá mais ou menos estável. Vamos lá. Primeira, os dados sobre os fármacos, demonstram que a OBS está cumprindo com seu atributo social ao facilitar a adaptação da população ao novo con ao novo não, isso não existe. Assim, não a gente se adaptar a um novo contexto socioeconômico não é dando remédio, tá. Não existe isso aí. Ah, bom, e os pacientes estão ficando tristes porque estão com a questão socioeconômica apertada, dá-lhe remédio. Tá, isso aí tá bem inadequado, tá, essa frase aí é um absurdo, você não pode dizer que você resolve o problema socioeconômico com remédio, né. Enfim, prossigamos. A criação pela Secretaria Municipal de Saúde de um CAPS na região resolveria o problema da saúde mental. Será? Porque então eu tô propondo que eu coloco um CAPS e os problemas socioeconômicos terminam? Então o problema socioeconômico se resolve com saúde? Assim, parece um problema mais complexo, né, educação, lazer, questões aí de possibilidades de mudanças socioeconômicas, emprego, tem muita coisa aí que a prefeitura com CAPES não vai resolver, tá. Continuando, colocar cartazes informando que o desacato a funcionário público no exercício da atividade é um crime, seria a solução para o aumento de conflito com os usuários. Então a ideia é: então vou mostrar para o usuário que ele não pode, desacatar funcionário público, isso com certeza vai melhorar, os conflitos com os usuários, entre os funcionários e usuários. Olha, eu não tenho essa certeza não, tá. E digo mais, eu provavelmente não. Porque você mostrar a lei para alguém não vai fazer com que ela não cometa o crime. A gente tem que tentar entender qual o motivo pelo qual ela está cometendo o crime. Por que que ela anda tão, irritada, por que que ela anda tão, à flor da pele, talvez esse seja a grande questão. E não necessariamente você colocar um cartaz vai melhorar isso. Porque na verdade, até que ponto algum juiz vai conseguir punir isso, entendeu? Então no final vai ser só um desgaste, de uma pessoa apontando a lei na cara da outra. E aí também vai vir aquele negócio do usuário de falar: "Olha, você é funcionário público, eu pago o seu salário, será que vai realmente ser útil?". Eu tenho minhas dúvidas se você colocar um cartaz resolve, porque por um lado também não resolve, a gente apontar a lei e também não resolve o paciente olhar para mim e falar que ele contribuiu com o imposto. Ambos, infelizmente, não vão resolver. A gente vai precisar tentar entender problemas complexos e enfrentar isso com o tempo, mas isso não é com remédio e nem com um cartazinho ali colocando que isso é crime, que isso vai resolver. E aí uma outra coisa, né, a letra D, que aí é a correta, né, porque eu já descartei as demais, os fármacos e as religiões podem se apresentar como soluções mágicas ou soluções mais práticas ali ao problema imediato, supostamente capazes de desfazer as angústias sem compreender suas causas. Então a ideia aqui é que, os fármacos e as religiões, tanto o fármaco como a grande panaceia, tantas religiões com a ideia às vezes de que, basta você ir que você vai se resolver, teoricamente você seria capaz de resolver
essas angústias. Então isso é um pensamento comum. É lógico que para quem é mais religioso, colocar como solução mágica pode ficar pesado, mas aqui o que o autor da questão provavelmente queria dizer é: "Ó, para os pacientes isso parece que é uma grande solução mágica, no sentido de que é só você fazer que dá certo", tipo, você precisa só ir lá e tá resolvido. Você contribui ali com o seu dízimo, você foi lá, tá bom demais. Você não precisa ter nenhuma mudança comportamental, você não precisa fazer nada para que sua vida melhore. E nem sempre assim é tão fácil, né. Na verdade, a gente provavelmente vai ter que ter mudanças comportamentais, e os fármacos também não vão fazer essa mudança comportamental, e não vão fazer mudanças sociais profundas, né. O fármaco nenhuma. As igrejas elas até têm ONGs, conseguem às vezes tentar modificar ali fazer atividades sociais ali dentro, ajudar na no ensino dessas pessoas para melhorar aí, como ONG, consegue fazer, a igreja também faz, né, então fornecer um curso para essa pessoa se especializar e conseguir um emprego, melhorando devagarinho a condição socioeconômica, mas nem de longe a gente pode dizer que isso vai ser uma solução mágica, ou seja, que basta isso para se resolver. Então, de fato, vai ter que ter uma mudança comportamental, vai ter que ter toda aí uma questão do desempenho aí também dessas pessoas para que isso funcione. Muito bem? Então, essa questão letra D, tá? Então, sim, infelizmente, a população entende que às vezes basta um remédio, basta ir na igreja, que eu estou melhor e pronto, tá tudo resolvido, e não é bem assim. Muitas das pessoas podem sair de lá ainda vazias e podem tomar os fármacos e não melhorarem. Existe muita coisa social e individual que a pessoa vai ter que trabalhar ali para que a pessoa tenha alguma melhora. E isso nem sempre é conseguido através da medicação ou da religião, tá? Então isso é importante. Vamos para a quarta questão. Qual dos indicadores é o melhor exemplo de desigualdade em saúde e pode representar, iniquidade social? Então vamos lá. Diferentes taxas de prevalência do tabagismo segundo idade? Não. Diferentes taxas de prevalência de intolerância ao glúten, segundo raça e etnia. Esse aqui, então, provavelmente não, a intolerância ao glúten, obviamente, vai ser maior, de acordo com algumas raças e etnias, mas isso não quer dizer, necessariamente, nenhuma questão, eh, de monetária, já que não dá para se dizer que farinha de trigo que necessariamente está atribuída a alguma questão de desigualdade em saúde. Elevadas taxas de incidência de hipovitaminose nos países nórdicos. Pô, se ele colocasse de outra forma, mas países nórdicos têm menos sol, né, não necessariamente isso é uma questão de desigualdade em saúde e que representa uma iniquidade social. E diferentes taxas de prevalência de transtornos mentais comuns, por exemplo, depressão e ansiedade, segundo renda. Aí sim, essa é uma desigualdade em saúde que pode representar uma iniquidade social, ou seja, existe um aumento de transtornos mentais segundo renda. E isso pode representar sim, uma forma da gente olhar a iniquidade, social. Então, sim, é uma forma da gente pensar uma letra D corretíssima e de fato a gente tem alguns dados que eles contribuem para estudos sociais. Isso tem se tornado muito comum, essa publicação desses artigos buscando aí, mostrar essas desigualdades sociais, não são os mais famosos ainda, os mais famosos ainda são trabalhando, análises, de grupos de pacientes, nem sempre fazem essas aproximações, mas essa é uma aproximação que é bastante comum. Então, temos aí uma letra D correta, diferentes taxas de prevalência de transtorno mental comum, mais simples. Segundo a renda, é um exemplo de desigualdade em saúde que pode representar, então, uma inequidade social. Muito que bem. Essa questão era da PUC, a próxima também é da PUC. E aí, agora sim, uma coisa puramente de atenção primária, né? Que é justamente perguntar quais são os atributos. Isso cai sempre, tá? Tem que se saber todos os atributos que se tem. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, quais são os atributos, então, aí, para a gente discutir isso. Então eu vou até trazer aqui para vocês os atributos como um todos, para a gente pensar, na questão. Então quando a gente pensa nos atributos da atenção primária, não se confundem sempre com os do SUS, alguns deles são parecidos, mas, não se confundem. Eles são distribuídos em 2 partes, né, a gente tem os essenciais e a gente vai ter os derivados. Então os essenciais é acesso de primeiro contato, integralidade, coordenação do cuidado e longitudinalidade. Lembrando, acesso ao primeiro contato significa
justamente que a ideia é você ter, a atenção primária como o lugar preferencial para onde o paciente vem. Integralidade, porque você vai tratar todas as questões de saúde. "Ah, mas não está no meu nível, precisa de uma cirurgia". Sim, mas solicitar os exames pré-cirúrgicos, conversar o paciente, explicar ao paciente a necessidade dessa cirurgia, conseguir fazer com que o paciente se mantenha bem até a cirurgia, tudo isso é atenção primária. Os cuidados pós-cirúrgicos também serão feitos na atenção primária. Coordenação de cuidado, que significa não importa se ele passa com dezenas de especialistas, quem vai organizar isso para o paciente, o cara o profissional mais próximo, né, os profissionais mais próximos de saúde, mais próximos desse paciente, para explicar o que que ele deve ou não fazer, é justamente essa primária, agente comunitário, o médico, o enfermeiro, os profissionais próximos ali, é quem vão conseguir ajudar o paciente a entender o que ele tem que fazer. E a longitudinalidade, que é basicamente acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Então alguns profissionais trabalham na atenção primária hoje, né, em 94 a gente iniciou a atenção primária, então fazem 30 anos que a gente já tem atenção primária no Brasil, e ou seja, tem profissionais aí que potencialmente já têm aí 25 anos de carreira, então 25 anos no mesmo profissional, 20, 25 anos no mesmo profissional, então um cara que tá há 20 anos, ele acompanha esse cara ao longo do tempo, ele já viu esse paciente desde que ele nasceu até agora que ele tem 20 anos, ele tá com um bebê pequeno às vezes, então isso é uma coisa que a gente tem que aí ficar próximo do paciente, isso é o atributo da longitudinalidade. E aí tem os derivados, orientação familiar, né, voltado aí para a gente conseguir manter um bom cuidado familiar, competência cultural, ser capaz de se adequar ao local, entender que também eu preciso, aproximar a cultura desse paciente, do atendimento e não o contrário, né, eu forçar minha cultura para ele entender. E a orientação comunitária, a gente vai adequar os tempos de consulta, o tipo de acesso, vai também fazer aí as modificações necessárias dentro do que for possível, no território, a partir aí do que a comunidade precisa. Então a gente vai olhar os dados da comunidade e fazer o atendimento orientado, né, voltado para eles. Então agora a gente vai às opções, né, eu já sabia a resposta certa, mas eu preferi ler todos para que vocês lembrassem. Então dentro dos atributos, utilização dos serviços, regionalidade, multifuncionalidade. Vejo que não tem nenhum aí, né, o negócio é difícil. Coordenação do cuidado, ok. Simplicidade, regionalidade, não. Acessibilidade, que seria acesso ao primeiro contato, ou seja, o paciente ter aquela porta aberta, o paciente ter aquilo como primeiro local para ele acessar o sistema de saúde, geralmente fica o mais fácil, deveria ser acessível. Longitudinalidade, ou seja, acompanhar ao longo do tempo que eu expliquei. Integralidade, o paciente tem que ser atendido ali como um todo. Então a letra C está correta. E a letra D, baixo custo, não é verdade que a atenção primária é baixo custo, tá. Ela é mais barata do que os outros níveis, mas saúde é sempre caro. Lembre-se disso. Saúde nunca é baratinho, não é troco de pão. Saúde é sempre caro. Alguns municípios o Brasil tem que gastar os municípios em média 15% dos seus orçamentos. A maior parte dos municípios gasta 20%, alguns municípios chegam a gastar 30, e eu já vi município que gastava 42% da de tudo que tinha de orçamento do ano em saúde. E nem podemos dizer que essa cidade tinha a melhor saúde do Brasil não, tá. Então isso é importante. A atenção primária ela não é barata, às vezes ela é cara. E muitos desses municípios nem gastam com hospital, às vezes gastam só com a atenção primária. Mas a atenção primária bem feita, ela pode ser muito cara. Você manter um médico por muito tempo, às vezes exige um bom salário, médicos são um profissional mais caro. A gente vai ter aí, por exemplo, a necessidade de manter uma infraestrutura adequada para a unidade básica, o que pode ser caro, porque se você tiver uma infraestrutura correta, você precisa de um transporte para levar e buscar remédios, levar remédios, buscar exames. A gente vai ter a questão de conseguir fazer com que esses pacientes, por exemplo, consigam ir para outros níveis. Então, mesmo se você tiver uma atenção primária forte, você vai precisar de movimentar esses pacientes. Então a atenção primária, ela não é apenas o posto que a gente vê, que tem já todos os custos de medicamento, profissionais, fornecimento ali de vacinas, toda a estrutura de segurança para que aqueles aparelhos que muitas vezes são caros fiquem ali, mas além disso a gente ainda tem as coisas que apoiam a atenção primária. Então a atenção primária não é barata. A questão é, o que vale mais a pena? Trabalhar na prevenção do paciente ou no atendimento do paciente complexo? Obviamente na prevenção, é mais barato. Mas fica mais barato você tratar uma hipertensão do que um infarto. Não quer dizer que tratar a hipertensão é barato. Vou dar um exemplo outro. Tratar um paciente soropositivo é muito caro, né, os pacientes têm o custo, para o estado vai ser muito caro, então vai ter aí um custo aí de 2, 3 mil reais por mês. Fala: "Pô, daria muito dinheiro realmente", mas o que é mais caro? Você manter o tratamento do paciente ou esse paciente acabar internando, precisar de uma transfusão, precisar de uma UTI, ficar internado no hospital por infecção? Obviamente fica ainda mais caro, então essa é a questão. Atenção primária é barata?
Não. Então esse negócio de baixo custo não existe, tá. A gente pode dizer que é mais barato que os outros níveis, sim. Ou tem um custo relativamente baixo, relativamente aos outros? Então sim. Agora, ter baixo custo é baratinho? Não. Atenção primária pode ser e na verdade é muitas vezes caro, tá. Então a quinta questão aí, bastante tranquila, muito que bem. Vamos para a sexta questão então. A ideia aqui então é, na estratégia de saúde família, também era da PUC, tá, essa aqui era do ano de 2019 como as anteriores. Na estratégia de saúde da família, o projeto terapêutico singular deve conter: letra A, hipótese diagnóstica, metas, divisão do trabalho e reavaliação. Até aí, tudo correto. Vamos ver as próximas. Letra B, demografia. Projeto terapêutico singular é porque ele é diferente dos demais. Ele pode ser em relação a uma família, mas ele geralmente não é em relação a uma comunidade inteira. Então, ele geralmente pode ser sobre uma pessoa, normalmente, uma família, às vezes uma casa que tem 2 famílias, mas demografia, não sei se é obrigatório, né, deve conter. Se for de um paciente individual, ter demografia, não sei se é útil. Morbimortalidade, rede assistencial e metas. Metas, ok. Rede assistencial você pode colocar também ali na divisão de trabalho, quem que vai estar disposto ao quê, mas não rede assistencial quem vai apoiar ali, qual a divisão do trabalho, mas não dessa forma. Letra B tá errada, tá. Letra C, condição socioeconômica, ok. Fatores de risco e exposições pregressas. Fator de risco, ok, mas exposição pregressa ao quê? Tem que ter? O paciente pode não ter nada. Então nem sempre tem exposição pregressa nenhuma. Letra C me incomoda um pouco, tá. Letra D, composição familiar, ok. Rede social, ok. Histórico do uso de serviços. Pode colocar, mas não precisa, sim. Composição familiar é legal, é bom ter ali a gente tentar montar a família da pessoa, né, um familiograma. Rede social é legal, né, você tentar montar ali quem são as redes de apoio do paciente e tal, mas, histórico dos serviços do uso dos serviços, não sei pra quê, não sei pra que serviria exatamente. Pra mostrar que o paciente, sei lá, é um usuário que tem muito? Não sei, não tenho certeza se isso realmente é de grande valia, tá, então tenho minhas dúvidas aí. Muito que bem. Então, enfim, essa eu acho que não é muito adequado não. Então letra A, hipótese diagnóstica tem que ter, o que que você está vendo desse paciente, quais são as metas que você atingir com esse paciente, pra você também não ficar tentando tratar uma coisa que você nem tinha essa meta. A divisão do trabalho, quem vai fazer o quê, o que que é resultado do paciente, o que que é do médico, o que é do enfermeiro, o que que é do agente comunitário, o que que é do farmacêutico, o que que é de cada um, e reavaliação. Muito que bem, então isso aí está corretíssimo, né. Então a letra A está perfeita. Então letra A tá impecável. Muito que bem. Então, uma dúvida rápida, espero que você já possa ter cortado isso. Esse braço, o meu carinho, a Unilink tá aqui sempre junto com vocês, e é um pouco disso, às vezes a gente, olha para a questão e vê essas questões você vê, elas não eram difíceis, eram até fáceis, mas a gente fica na dúvida se, pra mim que sou médico de família, tô trabalhando já há 7 anos, se isso é tão simples assim, ou se na verdade vale a pena sempre comentar. E eu acho que sempre vale a pena ser dito óbvio, pensar sobre essas questões de uma forma integrada, e elas também ajudam a gente construir um olhar aí mais dedicado ao paciente. Então, fica um abraço aí, até mais no link.